Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este culto, nesta manhã de domingo, quando estamos celebrando o nome do nosso Deus. Que bom que você está com a gente e podemos celebrar Deus e ter esse tempo em volta da palavra do Senhor, orarmos juntos e enaltecermos o nome do Senhor. E todos nós, com certeza, sairemos deste culto edificados pela presença santificadora do Espírito Santo sobre nós. Mesmo separados, estamos juntos em mesmo Espírito, na mesma oração, na mesma fé, e isso provém do próprio Deus a quem somos gratos a Ele. Algumas comunicações para orientar você. Depois de 188 dias longe do templo, nos nossos cultos presenciais, hoje à noite nós voltamos ao templo. Às 19h30, nós vamos iniciar o nosso culto presencial. É claro, com todas as medidas que temos que tomar, orientados pelo governo, pelo Ministério da Saúde, com 30% da capacidade do templo, todos com máscaras, vamos disponibilizar álcool em gel, vamos reforçar a higienização do templo e você então poderá participar do culto com alegria. A recomendação ainda é que crianças com menos de 12 anos, adultos acima de 60, pessoas com comodidades e enfermidades, gripe, não participem do culto presencial. Esta é a orientação. E eu peço que você esteja orando e se você vai participar, chegue cedo no local para pegar o seu lugar, lembrando que sempre a capacidade do templo agora será de 30% da capacidade normal do nosso templo, em torno mais ou menos de 130 pessoas hoje. Então, nos alegramos e com o coração alegre e feliz, retornamos à casa do Senhor. Vá com esse espírito de agradecimento ao Senhor. Estamos no mês de setembro, mês de missões nacionais. Vamos levantar a nossa oferta, estamos orando por missões e com certeza você já está sendo orientado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, nesses tempos de pandemia, lembrando dos nossos missionários aqui no Brasil. Primeiro domingo de outubro nós vamos celebrar a Ceia do Senhor e no segundo domingo de outubro nós vamos levantar a nossa oferta missionária. Muitos já têm levado à igreja a sua oferta. Se você ainda não tem separado essa oferta, eu peço que você separe e consagre ao Senhor. Nós nos alegramos com os nossos irmãos que completaram mais um ano de vida e sempre é um tempo de agradecimento a Deus. Eu lembro da irmã Dair Dias Pinheiro, a esposa do Samuca, que completou aniversário no dia 17. Também no dia 17, Osiel Moraes, esposo da Márcia, nós nos alegramos com ele. No dia 15, a Sônia Batistel fez aniversário. A Sônia é uma das líderes do nosso Ministério da Terceira Idade, juntamente com a Silvana, as duas irmãs que comandam ali o Ministério da Terceira Idade. Que Deus esteja abençoando você, Sônia, com a graça do Senhor sobre a sua vida. E hoje, no dia 20, domingo agora, está completando aniversário o Evans Cauã, um adolescente firme no ajuntamento dos adolescentes. E parabéns ao Evans e juntamente com ele a sua mãe, a Daiane. Recebam então os parabéns da nossa igreja e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. E todos os aniversariantes, quem sabe você que completou aniversário essa semana que passou não está na nossa lista, mas receba a bênção do Senhor e os nossos parabéns. Nós devemos continuar orando pelos enfermos, devemos continuar orando pelas famílias enlutadas. Aqui em Paranaguá, tantas pessoas queridas nossas têm falecido e nós pedimos que Deus esteja consolando as famílias, consolando esposos, filhas, esposas, e nós precisamos orar mais. Nós temos pedido oração pelo Alex,
O Alex era um líder do Ministério da Comunicação ali na PIB Curitiba, o genro do meu primo Heraldo. Oramos incessantemente por ele, mas aprove ao Senhor levá-lo. Não entendemos, não compreendemos, mas cremos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu peço que você ore pela Cláudia, sua esposa, pelos filhos, por toda a família, um tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor, clamando pelo consolo, clamando pela cura, mas acima de tudo, clamando pela força em momentos tão terríveis pelos quais nós passamos. Eu queria orar com você agora. Eu quero dar um tempo para você estar orando. Quem sabe você tem um pedido que eu não sei e você vai estar orando pelos seus pedidos. Agradecendo pelas bênçãos, pela semana. Até aqui Deus tem nos ajudado e nós vamos colocar tudo isso diante de Deus. Você pode ter esse tempo de oração agora. Você, sozinho, quem sabe com a sua família, coloque a sua vida diante de Deus em agradecimento, em súplica pelos pedidos, em ação de graças pelos aniversariantes. Nós vamos fazer isso agora. Eu vou dar um tempo para você, onde você está, para você fazer essa oração e depois eu vou estar orando. Vamos fazer assim? Bendito Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Deus sobre todas as coisas, mas um Deus presente em nossas vidas. Pai, nós queremos agradecer a semana que passou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. E com o coração grato chegamos à Tua presença. Exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E nós queremos glorificar o Teu nome. Pai, nos alegramos com os nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de aniversário. Ó Deus, que a Tua bênção e a vida que vem do Senhor esteja com eles durante esses anos que eles têm ainda pela frente. Que o Senhor continue sustentando, abençoando cada vida, os seus ministérios e dá a eles que aqueles que ainda não têm um ministério para servir ao Senhor com alegria. Pai, nós rogamos pelas famílias enlutadas, pelas famílias que sofrem com a perda de um ente querido. Muitas vezes não entendemos, não sabemos, mas queremos, ó Deus, que o Teu consolo venha sobre nós, que o bálsamo suavizador do Teu Espírito seja derramado nas famílias que perderam o seu ente querido, que estão sofrendo pelo afastamento, pela saudade, ó Deus, mas cremos que a Tua presença, que a Tua graça vai suprir, que a Tua graça já está sendo derramada e suprindo, ó Deus, as necessidades de cada um de nós. Tantas mortes aqui em Paranaguá, conhecidos nossos, ó Deus, rogamos também a bênção e o consolo para as famílias enlutadas. Ó Deus, venha estar conosco nesta manhã. Prepara-nos, ó Pai, para o culto à noite. Ó Deus, que o Senhor receba a nossa gratidão, a nossa honra, o nosso louvor. E é com o coração grato ao Senhor que nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. Fazemos isto agradecidos no nome de Jesus. Amém. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança
Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo a me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Com este coração grato e lembrando sempre que tudo que temos vem por Jesus, pelo amor do nosso Deus, para a minha vida, para a sua vida, como podemos render este culto ao Senhor. E agora, quando vamos ler a palavra do Senhor e sempre temos meditado nos Salmos, eu queria convidar você, com esse coração grato a Deus, ler esse Salmo, ouvir essa mensagem e abrir o seu coração para que o Espírito Santo esteja realmente falando a sua vida. O Salmo de número 124. Abra sua Bíblia, acompanhe essa leitura e que esta palavra seja especial ao seu coração. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abençoe esse salmo ao nosso coração. Dos salmos, lá do Salmo 120 até o Salmo 134, um conjunto de salmos que são chamados os salmos da peregrinação ou de peregrinação. Esses salmos eram cantados pelo povo quando eles saíam das suas casas e subiam ao templo para adorar ao Senhor. E os adoradores então entoavam esses cânticos de louvor ao Senhor, chamados também de cânticos de romagem. Peregrinos que caminhavam para Jerusalém, para o templo, entoavam e cantavam esses cânticos. Esse Salmo 124 é um salmo de Davi,
quando ele enfrentou seríssimos problemas, e foi nessa ocasião que ele escreveu esse salmo. E nós já aprendemos que os salmos são relatos de experiências do salmista com Deus. E ele coloca isso no papel e para nos abençoar da experiência que ele teve na vida e como o Senhor esteve sempre presente. Esses salmos são esses agradecimentos, e a ação de Deus, ela é presente em toda a Bíblia. E esse momento de agradecimento, quando Davi ele diz: se não fora o Senhor. E o contexto desse salmo é quando ele estava em guerra contra os filisteus. Quando se fala em filisteus, você já lembra de Golias, quando Davi venceu o filisteu Golias, Sansão e Dalila. Dalila era filisteia, e foi um povo que sempre esteve importunando o povo israelita. Eles sempre foram arrogantes, eles sempre foram terríveis, e nesse momento de guerra, de luta contra os filisteus, mais uma vez, Davi então lhe diz: se não fora o Senhor. Apesar de, nesta batalha, ele tinha 400 homens armados e de primeira linha, que lutaram contra os filisteus, Davi ele tinha a certeza de que acima dos seus soldados bem treinados, acima de uma batalha, Deus estava nela, abençoando aquele povo. Possivelmente essa narrativa lá em Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 5, quando Davi destruiu os filisteus, lá no vale de Baca. E ele então, agora, ele se reporta a esse acontecimento e dá graças a Deus. Provavelmente ele estava lembrando disso. E este salmo ele fala do milagre de ontem e da situação de hoje. E quando vamos estudar esse salmo, eu queria convidar você a olhar a sua vida e nesses tempos que temos passado, tempos de pandemia, de medo, de ansiedade, Deus tem estado conosco. Inimigos têm se levantado contra nós. O coronavírus, o novo coronavírus, um inimigo, as doenças, mas acima de tudo, Satanás que tem cirandado em nossas vidas. Deus tem nos livrado e podemos então falar como o salmista: se não fora o Senhor. E ele usa algumas metáforas aqui nesse salmo, e para lembrar, a metáfora é uma linguagem figurada e faz uma comparação para expressar uma verdade. E a primeira metáfora que Davi usa aqui, falando dos seus inimigos ferozes, dos seus inimigos cruéis, sanguinários, ávidos para derrotar o povo de Israel e tomar a sua vida, a primeira metáfora ele diz lá: eles então nos teriam engolidos vivos quando sua ira se acendeu contra nós. Ele pensa aí, quem sabe, a própria literatura da época, daqueles monstros, e ele vê os seus inimigos como monstros tentando engoli-los e devorá-los. Uma situação dificílima diante dos seus adversários. E ele mostra assim: bastaria eles abrirem a sua boca, eles iriam nos engolir, de tão fracos e pequenos que nós somos. Não em lutas contra filisteus, não é a nossa realidade hoje, mas a nossa realidade é minha realidade, a sua realidade é contra as circunstâncias que nos cercam. Muitas vezes elas letais, muitas vezes não dão chance para podermos escapar, e o medo, a ansiedade tem tomado o nosso coração, são os nossos inimigos. Muitas vezes vemos-nos diante de situações desiguais, com as quais nós somos como que pigmeus, frágeis diante daquilo que está acontecendo. Parecem
monstros ferozes, raivosos, espumando ódio, tentando nos atacar. Isso tem um correspondente muito contextual na nossa vida, quando os inimigos que vêm como monstros. E daí Davi diz, se não houver a intervenção do Senhor, eu serei tragado vivo. E se não houve lá atrás a intervenção do Senhor, eu seria tragado vivo. A segunda metáfora que ele usa, ele diz ali, então no verso 4, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Ele faz uma comparação com as cachoeiras, as cataratas, as corredeiras. Teriam precipitado o povo, a vida de Davi, em abismos. Sua alma seria jogada lá do alto do penhasco, junto com as cachoeiras, os saltos de água. E Davi diz, se não fosse o Senhor, nós teríamos submergido e mortos, afogados. E quando li esse salmo, eu estava lembrando daquele cântico, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus, há um Deus. Quando as águas do mar da vida vêm e tentam afogar a nossa esperança, tentam afogar a nossa alegria, tentam afogar tudo aquilo de bom que temos, nós temos um Deus. E Davi diz, se não for o Senhor, eu posso olhar para trás. Você pode olhar para trás também e olhar que Deus tem segurado a sua vida, abençoado a sua vida. E a terceira metáfora está no verso 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Ele compara os inimigos e as circunstâncias como aves selvagens, animais selvagens, aves de rapina, que queriam devorar e destruir a vida deles. Mas há uma quarta metáfora que está no verso 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Você sabe, o laço do passarinheiro é aquela armadilha que antigamente as pessoas usavam para pegar passarinhos, né? Hoje proibido, mas esse laço do passarinheiro era essa armadilha que os caçadores colocavam para capturar os pássaros. Agora há uma correspondência muito forte quando fala de laço do passarinheiro na Bíblia. Laço do passarinheiro, ela traduz uma armadilha para pássaro, mas acima de tudo, no sentido figurado, refere-se essa armadilha como calamidade, conspiração. Na Bíblia, o laço do passarinheiro é como uma metáfora para representar o plano que o inimigo tem contra o povo de Deus, Satanás. O nosso inimigo maior, que arma a sua armadilha, arma a sua arapuca, o seu laço para prender a minha vida e a sua vida. Às vezes, quando na Bíblia se fala de laço do passarinheiro, fala dessa arapuca invisível para capturar pássaros. Eles tinham essa ideia de pássaros, animais selvagens, mas na Bíblia isso é muito claro quando Satanás é aquele que vem com o seu laço para nos prender. Vem com a sua arapuca e nos engorda, como diz o texto, para nos matar, porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Davi diz, o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. E lá no Salmo 91 ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Salmo 91, verso 1 e 2.
nele confiarei. Mas na sequência ele diz assim: ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te livra da peste perniciosa. Os ataques secretos, ardilosos de Satanás. Deus está nos livrando. Deus está livrando a sua vida, a minha vida. Então ele, depois de elencar os perigos e colocar metáforas para que as pessoas entendessem e nós entendêssemos também, ele diz lá no início: se não fora o Senhor, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, tudo isso que são os nossos inimigos, armadilhas, Satanás ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ele diz: ora diga a Israel. Eu digo para você, ora diga a Igreja Batista Boas Novas de Paranaguá. Ora diga, povo de Deus, se não for o Senhor que tem nos libertado, o que seria de nós? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, diz ele, que seria de nós? O nosso socorro, diz ele, está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Esse é o nosso desafio, descansar e saber que o nosso socorro está no Senhor. E é dele que vem todas as coisas. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Que não há sombra de variação. E o meu desafio para você é você descansar nesse cuidado e reconhecer o poder de Deus na sua vida. Se estamos até agora aqui, vivos, é Deus que tem nos sustentado. Por isso, Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Nós precisamos reconhecer que Deus está nos nossos caminhos, olhando para trás, dizendo: Deus esteve conosco. E olhando para o futuro, para frente, seja ele como for e qual for, Deus estará conosco. O texto diz: reconhece-o. Nós achamos que somos independentes e que sabemos sair do laço do passarinheiro, não sabemos. Achamos que temos inteligência suficiente para vencermos as tribulações, não podemos, não sabemos, é Deus. Os méritos são de Deus, não são nossos. Por isso a Bíblia diz: não seja sábio ao teu próprio olho. Tem gente que acha que é independente e que está acima de qualquer coisa, mas eu queria dizer para você: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Atitude que deve nortear a nossa vida no dia a dia. Senhor, tu estás comigo. Eu te vejo aqui. Tu és decisivo nisso. Eu preciso de ti a todo momento. São afirmações que eu e você devemos fazer. O nosso socorro está sempre presente. E nesse culto desta manhã, culto de gratidão, eu queria dizer a Deus: Deus, obrigado pela tua ajuda sempre, por nos ter guardado. Essa deve ser a nossa oração, a nossa oração. Obrigado, Senhor, mesmo sem saber, o Senhor tem mandado os seus anjos acampados ao nosso redor, cuidando de nós, nos livrando do laço do passarinheiro e da peste que vem. Deus tem nos livrado. Coloque isso diante do Senhor, dizendo: Deus, obrigado. E eu lembro daquele poema tão famoso, Pegadas na Areia. E esse poema diz que eu sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, eu percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu, o outro era de Deus, do Senhor. Mas quando a última cena da minha vida passou, diante de nós olhei para trás e para as pegadas, mas na areia só notei 2 pegadas.
um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais angustiosos do meu viver. Aí eu fiz uma pergunta: Senhor, Tu me disseste que estaria sempre comigo, mas na minha caminhada, nos momentos difíceis, parece que só eu estava caminhando. Eu vi 2 pés, a marca na areia. Parece que eu estava sozinho. Aí Deus chega para ele e diz: não, meu precioso filho, eu te amo. Eu jamais te deixaria nessas horas difíceis, de prova, de sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos meus braços, eu te carreguei. Você estava no meu colo. O Salmo de Davi, ele dirige esse cântico de louvor ao Senhor, porque o Senhor nos carrega no colo. O Senhor está conosco a cada dia. E ele diz lá: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A preservação da minha vida, a preservação da sua família, a preservação da nossa igreja, da nossa cidade, é prova evidente do amor leal, da aliança imutável que Deus tem comigo e com você. Uma aliança eterna, imutável, que Deus tem com o seu Filho. E já podemos antegozar aqui a salvação eterna, quando estaremos seguros com o Senhor para sempre. Agradeça a Deus. Pense sempre, quando tiver o perigo, pedir a Deus a graça e agradecer porque Ele esteve com você. Porque depois do perigo vem o livramento. Mas depois do livramento você precisa cantar em ações de graças. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Louvar ao Senhor, agradecer pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. Nós devemos dar graças, em especial por Jesus, que nos dá vida, vida abundante e vida eterna. Nas nossas fraquezas, nós somos fortes. Na nossa pobreza, nós somos ricos, porque Deus está conosco. Eu queria orar com você. Agradeça a Deus e louve ao Senhor, sempre reconhecendo-o em todo momento, em toda a sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra e queremos acreditar toda a honra, todo o louvor ao Senhor, e tudo aquilo que nós temos e somos, tudo provém do Senhor, e nós queremos confessar isso e agradecer e pedir perdão quando nos achamos tão independentes e achamos que somos capazes, e na verdade é a tua graça que vem sobre nós. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã na vida de cada um de nós. Abençoa o teu filho que está participando desse culto. Abençoa a tua filha que está participando agora. Que a tua bênção e a tua boa mão continue sobre as nossas vidas. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora
somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças, dê graças, dê graças. E é com esse desafio de sempre darmos graças a Deus por tudo, é que nós encerramos este culto, convidando você a participar à noite às 19h30, que seja bênção na sua vida. Deus abençoe. Uma boa tarde com a graça e a paz do nosso Deus.